Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Ele começou engraxando sapatos de clientes que iam na barbearia do pai, mas logo passou a cortar cabelos de amigos e conhecidos. Hoje é uma referência no mercado da beleza. Com reconhecimento até internacional, é dono da luxuosa rede de salões Estúdio W e um dos mais bem-sucedidos cabeleireiros e empreendedores do país. O entrevistado de hoje é o Vanderlei Nunes. Vanderlei, grande prazer te receber aqui no Conta Corrente. Muito obrigado pela entrevista, meu caro. Obrigado, olha, o prazer é meu. Eu estava tão à vontade, quando você falou que eu sou um grande, aí eu fiquei um pouco nervoso. Não fique. Meu cara, como é ser um empresário do segmento de beleza no Brasil? Na verdade, é como ser empresário de qualquer área que você necessita de estar bem no mercado fiscal, no mercado de profissionais. É muito difícil hoje, que você sabe que as pessoas não se esforçam muito para poder se profissionalizar. Então você tem que ter um RH, assim, uma estrutura por trás de você que tem que ser muito forte, não é só o cabeleireiro em si. Seu segmento depende muito da mão de obra, né? Afinal, todo mundo que sai do seu salão, ainda que não tenha cortado o cabelo com você, sai com a estampa Vanderlei Nunes na cabeça. Como que funciona essa mão de obra? A rotatividade é muito grande? Como é que é o treinamento que você dá a eles? Como que é gerir quase 1000 pessoas? Na verdade, a gente trabalha com vaidade. E tudo que trabalha, todo trabalho que a vaidade mexe com as pessoas, você tem que ter uma psicologia muito grande, porque você acaba criando monstro ou você pode criar um profissional. Uhum. Então, antes que isso aconteça, a gente tem uma preocupação muito grande em entender como que é a pessoa, porque nós não conseguimos, de forma alguma, ninguém consegue pegar o melhor profissional, a pessoa que tem maior facilidade de ser um grande profissional. Mas não adianta isso, ele tem que ser humano. O ser humano a gente consegue fazer ele ser nosso sócio, a gente faz com que ele seja famoso no Brasil inteiro, a gente consegue fazer tudo com o ser humano. Agora, com o profissional, não. O profissional você não consegue fazer ele virar ser humano. Essa é a diferença. E o que é mais difícil nessa gestão dessa mão de obra? É o ego. É o ego, as pessoas que não têm paciência, as pessoas que querem encurtar o caminho, porque existe um caminho, uma trajetória que você tem que seguir, onde você tem que aprender. Por isso que existe profissionais que cobram barato, porque eles não querem se aperfeiçoar bastante, eles não querem ir atrás. A rotatividade é grande ou não? Em salões menores, sim. No seu caso, não? No meu caso, eu acho que é um dos menores que tem. Agora, você vê casos de cabeleireiros que se prostituem, né? Eles pedem apartamentos, eles pedem casa, ó, eu saio, levo toda a clientela que eu tenho. E ele faz isso com outra pessoa. É igual uma mulher que larga do cara para ficar com outro no meio da relação, pode largar você. Então existe essa concorrência desleal, digamos assim, existe nesse mercado. Em todo o mercado existe. Uhum. Só que nós profissionais, nós empresários, nós fazemos a cabeça do nosso cabeleireiro para ele ser nosso parceiro. Então não existe tanto isso na nossa companhia, porque nós somos um livro aberto assim, de tudo que a gente ganha, de tudo que a gente faz. Existe uma política, uma hierarquia, onde as pessoas que estão crescendo mais têm um merecimento maior, mas todos são tratados da mesma maneira. É um mercado onde a informalidade é muito alta, não é? Eu diria para você que é essa a maior preocupação nossa, porque a nossa preocupação ela está muito ligada à concorrência. E a concorrência ela não pode ser desleal. E uma concorrência que trabalha no mercado informal, ela consegue pagar muito mais. Então ela consegue oferecer para um profissional que a gente está investindo, ela chega a oferecer até 30% a mais do que ganha em questão percentuais. Então acaba sendo desleal. Existe uma estimativa, mais ou menos, sei lá, de cada 100 cabeleireiros ou profissionais desse segmento de beleza que trabalham em salões no Brasil, quantos estão na formalidade, quantos na informalidade? Eu diria para você, eu não quero precisar esse número, mas eu diria para você que é bem a maioria. Por quê?
É muito difícil você pegar salões pequenos, salões que tem 4, 5 profissionais. Eu dou um exemplo para você. Curitiba. Eu abri um salão em Curitiba, que é a minha terra natal, o Paraná é minha terra natal. Sim. Eu abri um salão maravilhoso e quanto ganha uma manicure para fazer as unhas? 80% de comissão. E ela deixa 20% para o salão. E o normal é 40, 50. E pagando 40, 50, a nossa lucratividade ela não passa de 8%. Agora imagina quem paga 80%. Ou seja, de cada R$100 que entram, só 8 é dela. 80, passam a ser lucro seu, só 8 dos 100. Só 8 dos 100 hoje aqui em São Paulo. Nós pagamos 40, 50% para manicure. E em Curitiba se paga 80%. Para um cabeleireiro que a gente paga 40, 50%, que praticamente é nosso sócio, que é uma empresa contratada que a gente contrata, que é um PJ, nós ganhamos 8%. Em Curitiba é 70%, 80%. Quer dizer, o Paraná inteiro é assim. Então eu vejo, cada estado trabalha de uma maneira. Cada estado tem uma política fiscal. Cada estado tem uma política empregatícia. É uma coisa, é uma mistura de negócios que você não pode classificar o Brasil como um país que tem evolução técnica, profissional e que possa adquirir lá fora um padrão respeitado. Como se compara, por exemplo, o mercado de salões de beleza e dos profissionais que trabalham neles no Brasil com os salões de Nova York ou de Londres, por exemplo? Eu acho que os profissionais, por mais que eles não tenham incentivo do governo de ter cursos gratuitos, existem muitas empresas, Sebrae, Senac, Associação Brasileira dos Cabeleireiros, Indústria e Comércio, incentiva bastante, tenta cuidar o máximo possível, mas existem muitas pessoas se profissionalizando. Eu estou agora investindo, fazendo 2 vezes por semana aulas para o Brasil inteiro, onde eu pego profissionais do Brasil inteiro, profissionais já renomados nos seus estados, eu pego na mão deles e falo assim, 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 e eu faço com que, fora a aula técnica, eu faço com que eles aprendam a política que nós usamos, que dá certo, a política de tratar bem o cliente, a política de tratar bem o profissional, porque o nosso grande segredo profissional e brasileiro, o brasileiro é muito dado, assim, brasileiro é uma pessoa que é muito criativa. Então eu considero, respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu considero a sua pergunta bem oportuna e em questão a diferença. Por quê? Porque nos Estados Unidos, em Londres, Paris, que eu conheço bem o mercado, os salões são mais exigentes. O governo é mais exigente. Aqui no Brasil, se a mulher quiser começar a fazer unha amanhã em salão e ela souber fazer unha, ela é manicure. Amanhã, se ela quiser ser cabeleireira, ela sabe cortar um cabelo e algum salão vai pegar ela para trabalhar. Então não tem uma certificação, uma OAB dos cabeleireiros, por exemplo. Não tem uma certificação. Eu fui agora citado na revista Bazar americana como um dos melhores do mundo. O nosso salão como um dos melhores do mundo. Eu recebi prêmio Berlim como um dos melhores do mundo. Mas se eu for nos Estados Unidos, eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter que fazer 2 anos de curso para poder trabalhar. Não vai poder chegar lá, mesmo com todos esses anos de carreira, reconhecimento internacional, você não pode chegar lá com uma tesoura e começar a cortar cabelo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E outra coisa, pelos impostos que fórum paga, como Londres, Paris, Nova York, os próprios Estados Unidos inteiro, que tem políticas diferentes de estado por estado, como aqui. Mas existe um limite onde as pessoas colocam um padrão parecido. Pelo investimento que eles fazem, com certeza os impostos, como já certifiquei, é muito mais barato, mas todo mundo paga, né? É diferente daqui. Wanderley, aqui no Brasil, o brasileiro tem uma paixão por beleza. O mercado de cosméticos é um mercado extremamente abundante. A gente vê os números do número de novas unidades de salões também é explosivo. 7 mil salões, nós estamos falando... Por mês? Por mês, novos salões. Pois é, como é que um salão se torna uma referência? O que diferencia a gestão adequada de um salão
de um outro empreendedor que não consegue ir para frente? Por que você deu certo? O que diferencia é a diferenciação. Você criar alguma coisa diferente do que as outras estão fazendo. Tá. Por exemplo, nós descobrimos a água. Tá? Então, nós estamos usando uma água filtrada para o cabelo. É uma coisa a mais. Nós descobrimos que a pessoa gosta de ser respeitada, a pessoa gosta de ouvir bastante, a pessoa... que o cabeleireiro tem para falar antes do corte. Não adianta você ficar 1 hora no corte de cabelo. O que adianta é você entender o que a pessoa quer. O cabeleireiro é um facilitador na vida da mulher. Ele não pode ser um complicador. Então, existem muitas mulheres que vai ao cabeleireiro e o cabeleireiro na hora, com aquela maneira dele toda expressiva, você tá linda, e a mulher realmente ficou bonita, mas quando chega em casa é uma outra realidade. Então nós estamos preocupados com tudo isso. Então essa é a nossa questão de crescimento sólido, investir no ser humano, ensinar para o ser humano não é só cortar cabelo, ensinar a respeitar a pessoa, ensinar a palavra que o ser humano mais gosta de ouvir no mundo, você sabe qual é? Qual? É o próprio nome. Então eu falo, Doni, eu falo isso com sentimento, com carinho, coisa que na rua ela não ouve isso. A gente tenta dar a maior limpeza em tudo, alicate descartável, nós trouxemos assim aparelho de hospitais que esteriliza 100%, nós investimos em que a manicure faça cursos, nós investimos que os cabeleireiros viajam, nós investimos que o cabeleireiro dá aula, porque dá aula é uma coisa muito importante, você sente a responsabilidade muito maior ensinando do que qualquer maneira que você tem para aprender. Como é o chefe Vanderlei? Chefe Vanderlei. O chefe, gestor... Como você se define? Eu não sou eu acho que eu sou a pessoa mais humilde, me tornei uma pessoa mais humilde. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu não era preparado para a vida. Eu fui uma pessoa que passei fome, eu sou uma pessoa de família humilde, eu não era preparado para a vida. Então eu acho que era um pouco machucado, era um pouco grosso. Aí com os 23 anos, 24 anos, eu percebi que Deus era tão bom para mim e por que eu não era tão bom para as pessoas? Eu me tornei assim outra pessoa, me tornei uma pessoa mais realizada e comecei a tratar o ser humano como ser humano. Então eu vejo que aquela coisa de imponência, aquela coisa, eu corto o cabelo de tal pessoa, isso é uma bobagem, é uma ilusão. E eu tento ser o profissional, o que fez eu crescer, eu acreditar nos meus profissionais. Porque se eu não acredito nos meus profissionais, eu vou trabalhar sozinho. Então eu vejo o mercado, existem alguns cabeleireiros que são famosos, mas eles querem as melhores atrizes para eles querem as melhores reportagens para eles querem ser a estrela do negócio. Eu não quero ser a estrela, eu quero que a empresa seja a estrela. Então essa é a diferença do Vanderlei Nunes. Eu não gosto de falar terceira pessoa, pelo amor de Deus. Essa coisa que o Pelé faz. Eu adoro assim, a pessoa que tem segurança do que está falando, mas essa diferença Vanderlei e eu, tá? E W é essa. As pessoas se espelham em mim. Então, se elas querem se espelhar em mim, a primeira exigência que eu faço é que ela seja humilde. Vanderlei, a gente já continua essa conversa. Vamos fazer agora uma pausa para um intervalo bem rápido e na volta eu continuo o bate-papo com o Vanderlei Nunes. Vamos falar um pouco sobre o começo de toda essa trajetória de sucesso. Conta Corrente volta já. Estamos de volta com Conta Corrente especial, hoje entrevistando um dos mais renomados cabeleireiros e empresários do segmento de beleza no país, o craque Vanderlei Nunes, dono da rede Estúdio W. Vanderlei, você hoje é o cabeleireiro predileto de atrizes famosas, de grandes celebridades, empresários, ex-presidentes. Gisele Bündchen recentemente te citou como o cabeleireiro predileto dela no Brasil. Agora, toda essa história tem um começo muito diferente dessa fotografia que a gente vê hoje. Antes de cortar cabelo, o que você já fez da vida? Eu, aos 7 anos de idade, eu comecei a vender sonho e coxinha.
E eu, em Maringá, no Paraná. E eu vendia para minha tia uma coxinha maravilhosa, uma delícia. E eu já senti que eu era um bom vendedor. Aos 9 anos, meu pai não deixava ficar empinando pipa. Não, você vai trabalhar comigo. Filho caçula de 9. Aí ele falou, era meio dura a vida. Você vai trabalhar comigo. Como eu nasci dentro do salão, minha casa era cheia, eu tinha que dormir dentro do salão, porque o salão era na frente, porque a minha casa era muita gente, eu dormia no banco de espera do salão. Tenho foto pequenininho. Eu comecei a engraxar os sapatos dos clientes do meu pai. E começava a engraxar e ficava olhando. Ficava olhando todos os barbeiros dele, né? Aos 14 anos de idade eu falei, pai, eu quero que você me ensine a cortar. Ele falou, de jeito nenhum, você vai aprender sozinho. Eu comecei a pegar os amigos e cortar em casa. Nunca mais parei. Fui trabalhar em Vila Mariana, no salão do Rai, que é um salão, acho que até existe hoje. Uma semana ele me mandou embora. Ele falou, não, você não tem cabelo, você nunca vai ser cabeleireiro. Deve estar arrependido. Você nunca vai ser cabeleireiro. Por décadas, né? Ele falou, nunca você vai ser cabeleireiro. É. Aí fui trabalhar num outro salão que o rapaz trabalhava sozinho, Batista. Um pernambucano, ele falou, não, eu estou precisando ir para Recife, faz 20 anos que eu não vou, você fica no meu lugar. Fiquei no lugar dele, quando ele voltou, o que tinha de cabelo para ele consertar? E aí eu achei que eu tinha que melhorar, claro. Aí já aos 15 anos, 16 anos, eu já estava bem melhor, aos 17 eu já estava super bem. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para Londres fazer um curso. Uhum. Aí não parei mais. Aí fui contratado para trabalhar no Rio de Janeiro, onde passei fome no Rio de Janeiro, assim, uma coisa muito difícil na minha vida. Por quê? Porque me colocaram morar na Rocinha, numa favela, e eu achava que Rocinha... As clientes perguntavam, onde você trabalha? Onde você mora? Eu falei, na Rocinha. Eu achava que Rocinha era normal, mas não é. Eu, como sempre fui de família simples, morava numa casa simples, eu achava que a Rocinha... mas tranquilo. E quando eu cheguei, não tinha cliente. Ele me colocou para abrir um salão, que o salão era novo, não tinha um cliente. E se eu ganhava 10, eu gastava 20, não tinha... E realmente passei necessidade. Aí eu vim embora para São Paulo, tive algumas oportunidades, fui sacaneado de novo, Porque eu acho o seguinte, eu fiz um programa... há um tempo atrás, e uma coisa bem certa do que eu falei, existem pessoas na vida que elas têm que sofrer para ser alguma coisa. Existem pessoas que não precisam sofrer tanto. Eu não sei se ela vai pagar o preço mais tarde, mas acho que o meu preço eu já paguei tudo. E quando começa a dar certo a história para você? Quando começa a dar certo, em 1988, dia 11 de julho de 1988, eu abri o meu primeiro salão. E quando eu abri o salão, o Brasil inteiro queria frequentar o salão. E eu fui colocando profissionais. Cheguei a ter uma agenda lotada de um ano, umas 700 pessoas lista de espera, só que eu cobrava muito barato o corte, tipo o preço de hoje, R$40. E eu transformei isso em 1.000 profissionais. O que eu fiz? Eu fui aumentando o preço. É um segredo que eu dou para quem está começando. Se você cobra hoje R$30 um corte de cabelo, R$30 é um preço de shampoo. Acho que o preço no Brasil ainda é muito barato para uma mulher ir no salão, você ter a responsabilidade civil, criminal, você tem toda a responsabilidade em cima dessa mulher, se não gostou do cabelo, se caiu o cabelo, se tingiu o cabelo, você tem toda a responsabilidade para a mulher pagar R$30. E uma mulher que paga R$30 no interior, quando ela vem para São Paulo, ela paga 400, 300, 400 e não acha caro. Então, existem muitas pessoas que cobram barato e não têm condições de crescer. Então, os profissionais que querem crescer, o melhor conselho que eu dou, tem o meu próprio Instagram, Vanderlei Nunes, que eles podem entrar para fazer qualquer pergunta. Nós temos toda uma equipe para eu responder e a equipe passa as respostas. Eu dou qualquer conselho para essas pessoas, e grátis, tá? E como dou aula eu já cobro, mas eu diria para você que
tudo tem um momento. Se a pessoa cobra R$30 o corte e ela está com a agenda, está cortando 30 cabelos, está errado. Então ela cobra 40 e vai cortar só 20. Aí quando ela aumentar para 25, ela aumenta para 50 e corta só 20. Se ela cair para 18, ela segura o preço. É pouco, 15 é pouco. Aí ela vai aumentando de novo. Então você aumenta de acordo com a oferta. Preço para ter sempre a mesma demanda, a mesma intensidade de trabalho. Oferta e procura. E procura inventar. Coloca um computador na frente da bancada, coloca uma televisão, coloca uma água mineral, coloca, sabe, um chá gelado, sabe? Sempre alguma coisa que diferencia de outros salões. Marca horário. Hoje eu faço uma coisa muito inteligente. Eu estou achando que a situação do país, ela está muito esquisita para todo mundo. E quando eu corto cabelo de empresários, eu mesmo ouço coisas que eu falo, nossa, eu acho que esse cara vai se suicidar hoje. Gente, ele não vem aqui a próxima vez para cortar cabelo, não. Ou esse cara está indo embora do Brasil. É muita reclamação, é muita gente infeliz no país. Eu nunca vi na minha vida, eu sou empresário há 35 anos, eu nunca vi tanta gente reclamando o tanto que está reclamando. Eu não estou falando de partido, não estou falando de política, eu não estou falando de impostos, estou falando no geral. Muita gente indo embora. Quando eu vejo as pessoas que realmente eu quero que seja minha cliente, o que eu faço? A cliente paga um X para cortar o cabelo. Se ela vem no período de 2 meses, ela paga manutenção. Então, essa é minha cliente. Fazer um retorno, né? É um retorno. Essa cliente merece. E o corte sai quase 40% mais barato. Então eu acho que o cabeleireiro tem que mexer com essa política econômica de uma maneira sábia, porque se ele não mexer, o mercado vai desgringolar e é para todo mundo. E se diferenciar, como você falou, né? Lá no começo, uma das estratégias para dar certo é a diferenciação. É a diferenciação. E você deu aqui um monte de dicas de coisas diferentes que o empreendedor nesse segmento pode fazer. Qual é hoje o seu sonho? Você que já passou por todas essas dificuldades que você citou, hoje está estabelecido, tem um número bom de unidades, cobra muito. Quanto você cobra hoje para fazer um corte, por exemplo? A manutenção deve sair uns 250, o corte 450. O primeiro corte que você fez... R$10. Lá no começo da carreira. Preço de hoje. Quer dizer, tanta coisa aconteceu, já é um sucesso internacional. Qual é o seu sonho agora? O que você pensa olhando para frente? Meu sonho é dar aula e pegar a pessoa e passar tudo que eu sei, e fazer essa pessoa crescer profissionalmente. Hoje existem cabeleireiros no mercado, como o próprio Marcos Proença, que era uma pessoa que me assistia, que trabalhava comigo, era meu assistente. Olha que orgulho eu tenho hoje ele ser um grande cabeleireiro. E ele me reverencia, e eu reverencio ele. Existem outros cabeleireiros que estão em São Paulo trabalhando muito com uma clientela gigante, que eu fico feliz. Eu não fico feliz o cabeleireiro que trabalhou comigo sair e não se dá bem. Então eu quero pegar essas, eu sei que eu tenho potencial para formar quantas pessoas for necessário, com o tempo que eu tenha condições de atender, e fazer essas pessoas crescerem, crescer como eu cresci. Eu acho que não é difícil. Eu acho que na vida você tem que ser comprometido no que você faz. Você tem que ter comprometimento, 100% de comprometimento. Você tem que ser uma pessoa perseverante, uma pessoa que goste do que faz. E para você deu muito certo, vai continuar dando com certeza. Essa conversa poderia durar mais 1 hora, tema não falta. É verdade. Vanderlei, meu caro, um grande prazer, muito obrigado. Desculpa não ter trazido a tesoura hoje. E a você em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo Conta Corrente. Tchau.